Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, sempre uma alegria estar aqui, sempre muitas novidades, muita informação nesse canal que tem o objetivo de fazer com que a gente se encontre, como autores, como leitores, como pessoas que gostam do livro, do produto livro, da escrita e tudo mais que vem acompanhado disso. E aliás, vou falar a verdade, vem muitas amizades também na carona do livro e da escrita. Então isso é justamente que a gente valoriza aqui no Café do Escritor. Como um café, uma cafeteria, um local que você se encontra para tomar o seu café, você também aprende, conhece pessoas e assim por diante. Esta é a grande ideia. E se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, clica aqui embaixo para que você receba, segue o canal para que você receba as atualizações e tudo aquilo que a gente faz aqui no canal semanalmente, diariamente. Você pode ver aqui embaixo também tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, para você participar, você ter tudo aquilo que você precisa para escrever o seu primeiro livro ou melhorar o seu segundo, terceiro e assim por diante. Temos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, temos nosso site, então entra ali, vê tudo que a gente tem e eu já trago o assunto de hoje. Bom, eu sei que tanto você quanto eu, como autores, nós queremos que o nosso texto seja o melhor possível, Justamente o texto tem que aparecer. E seguindo, no outro vídeo que eu falei sobre leitura crítica, então seguindo essa ordem da leitura crítica, agora a gente vai tratar de outro elemento, de outro trabalho, outro serviço que é necessário fazer no texto, que é a preparação do texto. Então, o que é e por que fazer a preparação do texto nos seus textos, naqueles que você escreve e naqueles que você quer publicar? Então vamos lá, eu sempre gosto de definições, deixar muito bem explicado o que é cada coisa. Muita gente me pergunta, Sandro, a preparação do texto é a revisão do texto? Não, não é a mesma coisa. Então, primeiro nós temos a leitura crítica, que eu já falei no outro vídeo, que você pode acessar. Agora eu estou falando da preparação do texto e no próximo vídeo eu vou falar sobre a revisão. Só esclarecendo, a revisão ela tem o objetivo de resolver os problemas gramaticais e de ortografia. Então, esse é o objetivo e por isso que ela vem depois, Por isso que antes vem a preparação do texto, que é o que eu vou explicar agora. Então, agora sim, o que é a preparação do texto? Bom, este é um dos aspectos mais importantes do processo editorial de um texto que vai virar um livro. Você já deve ter me ouvido falar nos outros vídeos da importância que o texto tem quando você vai lançar um livro. Então, por exemplo, não adianta você lançar um livro de capa lindíssima ou aspectos gráficos bonitos se o texto está mal cuidado. Eu também já falei em outros vídeos da falta de cuidado que muita gente tem ao lançar e-books, por exemplo. Como a plataforma da Amazon é muito intuitiva, muito fácil de você lançar esses livros, muita gente escreve e já coloca lá, sem nenhum preparo, sem nenhum cuidado com esse texto. Então, quer matar o seu livro? Coloque o texto de qualquer maneira, sem preparação, sem revisão e sem nenhum cuidado. O texto, gente, é o seu maior patrimônio, é o seu maior bem, é aquilo que vai te representar. Não é a capa, não é o aspecto gráfico, embora ajude, mas é o texto que vai te lançar, vai te confirmar como escritor, como autor, para que o público te conheça, te reconheça e queira sempre ler mais do que você for escrever. Então a preparação do texto vai cuidar de elementos mais profundos da estrutura do texto. Enquanto a leitura crítica, como eu falei no outro vídeo, ela é uma sugestão, a gente sugere que o autor faça as alterações, o próprio autor faz, a gente não faz. Na preparação do texto, sim, a gente põe a mão na massa. Então somos nós, que vamos preparar esse texto para que ele esteja pronto para a etapa seguinte. Então, alguns objetivos da preparação do texto. O primeiro é que o texto esteja coeso. A coesão é que as partes funcionem, que tudo funcione. Então, que os elementos funcionem uns com os outros e funcionem no todo. O texto também precisa estar coerente. O texto precisa fazer sentido, Não adianta você
fazer uma coisa, dar uma informação e lá na frente você desdiz ela. Então tudo tem que estar coeso e coerente para que você apresente o melhor resultado do seu texto. E assim, a verdade é que tudo é verificado numa preparação de texto, porque a gente não quer deixar passar nada que não faça o menor sentido, que está lá sobrando, que está lá atrapalhando, que não leve a lugar nenhum ou que confunda o leitor. Então, às vezes o autor não consegue enxergar mais todos esses aspectos, porque ele está muito focado em criar o todo. Mas aí o preparador vai olhar as partes. Essas partes funcionam? O primeiro capítulo e o terceiro ou quarto, eles têm uma mesma linguagem, eles estão falando da mesma coisa, da mesma maneira. Acontece muito isso, gente. Essa semana ainda conversei durante a mentoria, conversei com um escritor que começou a escrever o primeiro capítulo, o segundo já ficou diferente, o terceiro ficou diferente, o quarto ficou completamente diferente. Por quê? Porque é normal você ir aprimorando a sua escrita. Então, na preparação do texto, a gente vai olhar tudo, se isso realmente funciona. Isso aqui está sobrando lá no começo. Não faz o menor sentido, porque lá atrás você não vai precisar, não é esse o teu assunto e assim por diante. Então, são exemplos, né, de que a gente olha tudo, não deixa passar nada que esteja sobrando, que esteja fora do lugar ou que não faça o menor sentido. É importante dizer também que a preparação do texto serve tanto para ficção quanto para não ficção. É claro, cada uma delas tem suas particularidades. Enquanto na ficção eu vou olhar o enredo, os personagens, saber se a Maria lá do começo não virou Mariana lá atrás, o que acontece muito. E assim, todos os aspectos para contar uma história, para que essa narrativa funcione. Essa na parte de ficção. Na parte de não ficção, eu vou olhar outros elementos, né? A não ficção, ela tem um objetivo, ela quer ensinar alguma coisa, ela quer trazer algum conteúdo de conhecimento, de sabedoria e coisas assim. Então, aquilo que você propôs lá no título da capa, você realmente entregou naquele conteúdo? Muitas vezes, já peguei muitos textos que o autor não conseguiu entregar, ou ele não conseguiu responder aquilo que ele se propôs lá no começo. E aí o preparador tem que ir direto, olha, é aqui que você tem que mexer, isso aqui não pode ficar desse jeito, senão o livro não vai fazer o menor sentido. Então, o que acontece é que existe muito trânsito de texto. Aqui no Café de Escritor, eu não sei como os outros prestadores de serviço trabalham, mas nós sempre trabalhamos com o autor. Isso quer dizer o seguinte, nada do que a gente for mexer no texto vai ser sem aprovação do autor. Então, a gente faz toda a preparação do texto, volta para o autor vai olhar isso, vai ler, vai dar sua opinião, se ele aceita ou não. Geralmente aceita, porque o objetivo é que a gente traga o melhor desse texto. E também acontece muito de não somente indicar onde a gente quer mexer, o preparador pode sim mexer efetivamente, ele pode reescrever partes, às vezes partes significativas que o autor não conseguiu de alguma forma dizer aquilo que ele precisava dizer. E é por isso que uma preparação de texto tem vários níveis. Tem texto que vem quase pronto, ou assim, muito bem escrito, mas outros vêm com muita correção que precisa ser mudado em praticamente todas as frases. E eu já peguei texto que eu precisei mexer em todas as frases do texto. Por quê? Por falta de experiência, geralmente é falta de experiência no primeiro livro, daí depois o autor fala, olha, agora eu já sei que no segundo eu preciso tomar cuidado nisso, preciso tomar cuidado naquilo. Então assim, se serviu para aprendizado, ótimo, né? Mas o problema é quando a pessoa não aprende. Então cuide, né, quando você for passar o seu texto para um preparador, veja o que ele fez, né? Tente aprender com aquilo que uma outra mente, então, sugeriu que você modificasse. Às vezes a linguagem, a forma de você contar uma história, usando outras palavras, outras maneiras de levar esse leitor, isso o preparador pode te indicar. E como eu disse, às vezes não é necessário mexer muito no texto, o texto já está praticamente pronto, são alguns ajustes
para que ele ainda fique melhor do que já é. E aí você vai me perguntar, bom, se o meu texto está bom, então não preciso de preparação. Precisa sim. Como eu falei antes, a gente nunca consegue ver de todos os ângulos. Nós, quando estamos escrevendo, nós estamos no nosso ângulo de escritor. A gente enxerga horizontalmente. E o preparador, ele faz uma leitura como se fosse a do leitor, tá? Não que ele seja o leitor final. Ele está na posição de preparador, mas ele tem que imaginar como esse leitor vai entender aquele texto. Por exemplo, às vezes o autor coloca um termo que o leitor precisa ter uma referência para entender aquilo. E aí o preparador vai falar o seguinte, olha, autor, será que o teu público vai entender isso? Será que ele está na mesma sintonia que você? Vai conseguir entender esse termo? Então, o preparador vai indicar para ele, como se fosse o leitor, momentos, lugares em que talvez o autor não conseguiu atingir aquilo que ele precisava para que o leitor acompanhe ele, né? Então, na verdade uma ajuda para que se tire todos os problemas do texto e que esse texto, o público-alvo, consiga acompanhá-lo da melhor forma possível. E aí eu tenho que dizer uma coisa, muitos autores me falam o seguinte, Sandro, eu não sabia que dava tanto trabalho fazer um livro, né? Preparar o texto para um livro. Eu achei que simplesmente eu ia terminar de escrever e entregava, vocês faziam uma revisãozinha e estava pronto, né? Não, gente, dá muito trabalho. Então, às vezes, o texto vai e volta muitas e muitas vezes. Aqui no Café do Escritor, a gente sempre tem o cuidado com versões de texto. Então, você que já trabalhou comigo já sabe disso, que eu sou muito chato nisso. Então, é sempre a mesma versão. Eu sempre vou querer ver o que você alterou e você vai ver o que eu alterei. A gente sempre trabalha com o mesmo texto. Por quê? É muito fácil confundir versões. Eu já tive problemas terríveis, né? Em lugares onde o pessoal não respeitava esse princípio que, na verdade, fui eu que criei, né? Eu criei aqui para mim, né? Porque eu precisava sobreviver dessa maneira, de não perder texto, de saber qual é a última versão. Então, a gente sempre toma todo o cuidado para que a gente sempre trabalhe no mesmo texto. Eu sempre vou ver o que você mexeu e você vai ver o que eu mexi ou outro prestador de serviço mexeu. Mas é bom você saber que a preparação de texto está ao seu alcance para trazer para o seu texto tudo aquilo que ele tem de potencial. Não é para apagar a sua maneira de escrever, dizer, olha, você não escreveu direito, a sua maneira de escrever está totalmente errada. Não é isso, gente. A preparação, ela deve melhorar em todos os aspectos aquilo que você já fez. E aí eu preciso dizer que a gente faz o possível, mas a gente não faz milagre. Por isso é sempre muito importante que você trabalhe no seu texto da melhor forma possível. Você use todo o seu conhecimento e sempre vá em busca de mais conhecimento, com técnicas, com aprendizado, com prática de escrita, para que o seu texto fique muito bom. Para que você possa mostrar a sua voz, quer dizer, a sua escrita tem que estar lá, né? E eu diria que assim, quanto menos o preparador corrigir ou reescrever, melhor. Claro, ele está lá para isso quando for preciso, mas quanto menos ele interferir no texto, é melhor. Porque senão, se a gente reescrever todo o seu texto, a sua voz vai se perder lá no meio. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você, como autor, a sua voz se sobressaia e os leitores sempre vão reconhecer essa voz em todos os livros que vão ler que você vai escrever. Então, meu amigo, minha amiga, não fique parado. Estude, vá atrás de cursos, de todo treinamento que for possível para que você, a cada dia... Gente, ser escritor é um aprendizado constante. A gente nunca deixa de aprender. E quanto mais você aprender, melhor vai ser o reflexo no teu texto. E o preparador, a preparadora,
vai dar aquele brilho, né? Vai dar aquela lustrada no seu texto, para que ele brilhe ainda mais, né? Então já é bom, vai ficar ainda melhor. Importante dizer que aqui no Café do Escritor a gente presta esse serviço de preparação de texto e quando você contrata a publicação pela página nova, ele está incluído, né? Ele faz parte desse tratamento de texto, assim como a leitura crítica, a preparação e a revisão. Então, minha gente, cuide do seu texto, trate ele com carinho, aprenda, reinvente, né, a sua escrita, faça com que ela brilhe, né, e conte com a ajuda do preparador para isso. Gente, um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo e daqui a alguns dias tem um vídeo sobre a revisão, então não perca. Um grande abraço, até lá!